Quero trazer uma palavra bem objetiva, mas estamos no primeiro mês do ano. Eu quero que essa palavra sirva não somente para este momento, mas sirva para todo o ano de 2013 e para toda a sua vida, no poder do nome de Jesus. A presença de Deus, ela atrai milagres. A presença de Deus, ela atrai cura. Eu tinha um problema chamado lombalgia, e através da presença de Deus eu fui curado. A presença de Deus nos leva até casar. Eu jogava no Cruzeiro, era jogador de futebol, mas frustrado na vida sentimental. Até que um dia eu estou no ponto de ônibus, esperando o ônibus para me levar para treinar. Eu olho do lado, quem estava no ponto? Uma moça abençoadíssima. Aí quando eu cheguei perto dela, ela falou: "Você é crente?" Eu falei: "Eu não." Aí ela falou: "Eu só converso com quem é crente." Eu falei: "É? Então eu vou virar crente." Ela falou: "Então vamos para o retiro da minha igreja." Resultado, eu aceitei Jesus, batizei nas águas, e a presença de Deus fez eu casar com essa moça que hoje é minha esposa. A presença de Deus faz milagres. Foi a presença de Deus que derrubou as muralhas de Jericó para Josué conquistar aquela cidade. Foi a presença de Deus que abriu o mar vermelho para Moisés e o povo hebreu sair daquele beco sem saída. Foi a presença de Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Foi a presença de Deus que transformou Maria Madalena, que era uma prostituta, em uma pregadora do evangelho. Foi a presença de Deus que entrou na casa de Zaqueu e salvou toda a família de Zaqueu. Foi a presença de Deus que entrou naquela cadeia à meia-noite através de um terremoto e abriu todas as portas, e Paulo e Silas foram soltos. Foi a presença de Deus, meu irmão, que curou a sogra de Pedro. E já levanta a mão direita que eu quero profetizar. Levanta a mão para você receber esta mesma presença. Desde que a Cassiane cantava, o ministério cantava, já está aqui. E esta presença tem milagre, tem vitória, tem porta aberta, tem bênção para confiar na tua mão. Se tem alguém que crê, uma mão é pouca, joga as duas para cima, bate palma e dá glória. A presença de Deus produz milagres. A presença de Deus produz vitórias. A presença de Deus nos conduz a conquistar o que o mais sábio dos homens não conquista. A presença de Deus nos conduz a chegar em lugares que nem nós imaginamos. Eu quero dizer mais, sabe onde você quer chegar? Deus já está lá te esperando, e chegar lá é só questão de tempo. A presença de Deus é maravilhosa, mas nesta noite eu quero pregar sobre quando a presença de Deus não é garantia de vitória. Pastor, o senhor está falando tanto de presença de Deus, só vai pregar sobre isso? Sim. Repita comigo: quando a presença de Deus não é garantia de vitória. Fala isso para quem está do seu lado aí: quando a presença de Deus não é garantia de vitória. Pega a tua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim o texto. Quem encontrou, diga amém. 1 Samuel capítulo 4 diz: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi
derrotado. Israel foi o que, igreja? Israel foi o que? Pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quantos homens morreram? 4.000. Voltando o povo do arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Verso 5: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Verso 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e novamente Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Levante o rosto, por favor, porque Deus marcou essa noite para mudar a história da nossa vida. O texto por si só já nos explica muito. Israel saiu para lutar contra os filisteus, e naquela luta 4.000 homens morreram. Israel perdeu a batalha, Israel perdeu aquela luta. E quando Israel se deu conta, começou a questionar, dizendo: por que Deus nos entregou nas mãos dos nossos adversários? Porque Deus permitiu que a gente perdesse essa batalha? Porque Deus permitiu que os filisteus tivessem vitória diante de nós? Então eles foram a Siló consultar os anciãos, e chegaram a uma conclusão: a arca da aliança não estava na guerra. Faltou a arca da aliança. A arca da aliança não estava conosco. A arca que simboliza a presença de Deus não está conosco. Vamos então buscar a arca, para que possamos ir para a batalha novamente. A arca da aliança não estava na guerra. Então pegaram a arca e levaram até o arraial. E a Bíblia diz, conforme lemos, que quando a arca chega no arraial dos hebreus, houve uma grande festa, houve júbilo, o chão tremeu, ao ponto de o povo que estava no arraial dos filisteus ouvirem aquilo. Na mesma hora, o líder dos filisteus envia um espião até o arraial dos hebreus. Para quê? Para ver o motivo daquela festa, para ver o motivo daquele grande barulho que estava fazendo. Quando o espião, amada igreja, chega no arraial dos hebreus, o que ele vê? A arca da aliança. Quando ele vê a arca da aliança,
ele começa a tremer. Quando ele vê a arca da aliança, ele começa a dizer: agora não tem como vencer a nação de Israel, agora não tem como vencer esses hebreus, porque o Deus que deu vitória para eles lá no Egito, que enviou as pragas, desceu aqui agora, e não tem como os filisteus vencerem nunca mais. Aquele espião volta para o arraial dos filisteus e conta o que viu, e conta que agora seria praticamente impossível lutar contra o povo de Deus, porque Deus estava presente no meio deles. Naquele momento os filisteus ficaram com medo, até que um homem se levanta e diz: não, vamos lutar contra eles, podemos até perder, mas vamos lutar contra eles. É praticamente impossível vencer, porque eles estão com Deus, mas vamos lá. E a Bíblia diz, conforme lemos, que eles saíram para a batalha, foram lutar novamente contra os hebreus. E na segunda batalha, para surpresa de todos, a segunda batalha, com a arca de Deus, com a presença de Deus, Israel perdeu pela segunda vez. E quando Israel perde, na primeira sem a arca, 4.000 homens morreram. Agora na segunda com a arca, 30.000 homens morrem. Sem a arca, sem a presença de Deus, 4.000 homens morrem. Agora com a arca, com a presença de Deus, 30.000 homens morrem. A presença de Deus que era para dar vitória não deu. A presença de Deus que era para conduzir eles vencerem, não os conduziram à vitória. Há algo errado aqui. Sem a arca 4.000 morrem, com a arca 30.000 morrem. Há algo errado, há algo que está meio sem explicação. A pergunta é: por que perdemos se tem um Deus que nunca perde? A pergunta é: porque experimentamos o dia mau se tem um Deus que Ele é bondoso? A pergunta é: porque experimentamos situações adversas se servimos um Deus que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos? Israel perdeu com a presença de Deus, sabe por quê? Pela mesma razão que às vezes eu e você perdemos. Israel perdeu por quê? Número 1, mesmo tendo a presença de Deus, podemos perder a batalha, porque só lembramos dele na hora do aperto. Mesmo tendo a presença de Deus, podemos perder a batalha, porque às vezes só lembramos dele na hora do aperto. Israel não foi buscar a arca para adorar a Deus. Israel não foi buscar a arca porque queria prestar um culto a Deus. Israel não foi buscar a arca porque queria declarar o amor a Deus. Não, não, não. Israel foi buscar a arca somente porque estava em aperto, somente porque estavam passando uma dificuldade. Eles não trouxeram a arca para adorar a Deus, mas somente para vencer os filisteus. Muitos de nós não lembramos de Deus na hora da bênção, mas somente na hora da dificuldade. Para que a presença de Deus? Pergunta para o seu irmão aí: para que a presença de Deus? Israel não buscou a Deus para adorar. Israel não buscou a Deus para engrandecer o nome dele. Não, não, não. Ela buscou a Deus somente porque estava em aperto. Muitos de nós vivemos esta mesma situação. Na hora do aperto, buscamos a Deus. Na hora da dificuldade, vamos para a igreja. Na hora que o negócio aperta para o nosso lado, fazemos um voto com Deus, fazemos uma campanha com Deus. Na hora que o negócio aperta, estamos prontos para buscar a Deus. Israel perdeu a batalha, em primeiro lugar, por causa disso. Vivemos uma geração que muitas vezes
tomam decisões e não oram, não consultam a Deus e apenas vai. E alguns até dizem: Deus, eu estou indo, se o Senhor quiser, vem comigo. Mas eu louvo a Deus, porque aqui nesta noite eu estou diante de um povo que antes de tomar decisões vai consultar a Deus, vai falar com Deus, vai orar a Deus, e Deus vai dar direção. Quem faz parte desse povo, dá um aleluia aí bem alto, meu irmão. Israel foi para a batalha sem consultar. A primeira batalha foi direto, sem sequer mencionar e procurar saber qual era a vontade de Deus. E alguns até dizem: Deus, eu estou indo para a batalha, vem comigo, porque se eu perder, o Senhor vai ser envergonhado. Irmão, se eu ganhar, Deus é Deus, e se eu perder, Deus continua sendo Deus. Se eu conquistar, Deus é Deus. Se eu não conquistar, Deus continua sendo Deus. A minha vitória não é credencial para eu saber se Deus é Deus. Ele é Deus comigo ganhando e Ele é Deus comigo perdendo. Não adianta eu dizer: Deus, eu vou, mas se eu perder, o Senhor vai ser envergonhado. Não, não. Como é que alguém é envergonhado, querido, sendo que Ele chama raio pelo nome? Como é que alguém é envergonhado, sendo que Ele mede na concha da tua mão todas as águas que existem nesse universo? Como é que alguém é envergonhado quando Ele mesmo diz: eu que abro porta e eu que fecho porta? Nós estamos aqui reunidos nesta noite porque Deus quer falar conosco. 2013 é um ano de vitória, 2013 é um ano de bênção, 2013 é um ano de nós experimentarmos milagres extraordinários. Mas nós não vamos buscar Deus somente por causa da bênção, nós não vamos buscar a Deus somente por causa do milagre, mas nós vamos buscar a Deus, sabe por quê? Porque nós o amamos de todo o nosso coração. Quem faz parte desse grupo que ama o Senhor aqui? Quem faz parte? Então dá um grito de júbilo a Ele aí. Segundo, mesmo com a presença de Deus. Quando é que a presença de Deus não é garantia de vitória? Número 1, quando buscamos a Deus somente na hora da prova. Número 2, a presença de Deus não basta quando não se tem respeito por ela. A prioridade de Deus não é o meu milagre, a prioridade de Deus é me fazer crescer, porque Deus não vai confiar coisas grandes a quem ainda é menino, falando no aspecto espiritual. Quem é murmurador, inconstante, para quem não aguenta a luta, o que Deus vai nos confiar é coisa grande. Quem recebe essa palavra, diga amém aí. Mas como é que Deus vai me dar uma coisa grande se eu sou murmurador? Como é que Deus vai me dar uma coisa grande se eu sou questionador? Como é que Deus vai me dar uma coisa grande se o meu coração não está na obra dEle? Como é que Deus vai me confiar coisas grandes se na hora da primeira prova eu estou dizendo: Deus, se o Senhor não resolver isso para mim, eu vou sair da tua presença? Não, querido. O Senhor, Ele sabe em quem Ele confia coisas grandes. Você vê o pastor João que está aqui nessa catedral, o que o senhor já deve ter passado, meu pastor. Só que quando Deus viu o senhor na prova, dando glória a Deus, quando Deus viu o senhor na luta, exaltando o nome dele, Ele falou: agora Ele está pronto para eu confiar para Ele coisas grandes. Luta, querido, não vem para nos destruir, mas luta vem para nos fortalecer. Aquilo que não te mata te deixa mais forte. A luta que não te matou, Deus a usou para te fortalecer. Quem recebe da glória a Deus aí, querido? Não tenha medo de adversário, não tenha medo de inimigo. Inimigo surge na nossa vida quando Deus quer nos promover. Um dia diante do inimigo, às vezes vale mais do que uma vida inteira diante de um amigo. Enquanto Davi estava no meio dos amigos dele, ele nunca se tornou o rei de Israel, mas foi apenas em um dia, quando ele se depara com o gigante Golias, Deus o coloca no trono.
Inimigo vale ouro, inimigo é precioso, luta, ela vem, sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele nos dá o sonho, Deus nos dá a visão, mas não mostra a trajetória que a gente vai passar por ela. Deus falou: José, você vai ser governador do Egito, mas não falou para José que ele ia ser vendido como escravo, não falou para José que ele ia ser caluniado, não falou para José que ele iria ser preso injustamente, não falou nada disso. Você está sendo caluniado, você está sendo injustiçado, querido, você está no caminho da realização do teu sonho, você está no caminho, chegar lá é só questão de tempo. Eu preciso entender, a presença de Deus não basta, quando não se tem respeito por ela. A arca chegou nos ombros, sabe de quem? Qual era o nome da dupla? Ofni e Finéias. Quem era Ofni e Finéias? Dois bandidos da época. Quem era Ofni e Finéias? Pessoas que não serviam, que não adoravam a Deus. O que eu aprendo aqui? Na hora da festa, Ofni e Finéias aparece e diz: quem leva a arca somos nós. Na hora da festa, Ofni e Finéias aparece. Tem gente que quer fazer em público o que não faz em particular. Fala comigo, tem pessoas que quer fazer em público o que não faz em particular. O que aconteceu? A mesma presença que dá vitória. Ofni e Finéias morreu. Ofni e Finéias naquele momento, eles estavam brincando de carregar a presença de Deus. Existem pessoas que temem mais ao homem do que a Deus, porque diante dos homens ele não falha, mas diante de Deus ele diz: já que eu estou em secreto, não tem ninguém me vendo, eu estou à vontade. Quando tem alguém olhando, evitam pecar por se importarem com o que as pessoas vão pensar, mas quando estão sozinhos pecam deliberadamente, afinal é só Deus que está vendo. Precisamos ter ainda mais respeito para com a presença de Deus. Quando falta respeito, a presença de Deus não é garantia de vitória. A maneira que eu presto um culto, eu estou declarando se eu estou respeitando a presença de Deus. A maneira que eu canto, eu estou declarando se eu estou respeitando a presença de Deus. A maneira que eu oro, eu estou declarando se eu estou respeitando a presença de Deus. A maneira que eu oferto, eu estou declarando se eu estou respeitando a presença de Deus. Ofni e Finéias não tiveram respeito pela presença de Deus, e mesmo com a arca, perderam a batalha. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, querido. Mesmo com a presença de Deus, perderam a batalha. Israel, mesmo com a presença de Deus, não saiu vencedora daquela situação. Eu louvo a Deus pela igreja que tem um temor ao Senhor, como nós estamos vendo nos dias de hoje. A igreja está decidindo sair das quatro paredes. Pastor João me dizia que tem alguns adolescentes aqui, que eles estão pegando os dias de férias, estão dando para Deus através da evangelização. Cadê esses adolescentes que estão fazendo isso? Sabe o que é isso, querido? É a igreja que respeita a presença de Deus. Sabe o que é isso, querido? Sabe por que tem uma construção linda como essa aqui? É uma igreja que quer fazer o melhor para Deus. Sabe o que é isso? É uma igreja que quer fazer o melhor para o Senhor. E já levanta a mão direita que eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Quando eu faço o melhor para Deus, Deus sempre faz o melhor para mim. Quando eu libero o que eu tenho de melhor para Deus, Deus libera o que Ele tem de melhor para mim. Quando eu abro a minha mão para Deus, Deus abre os céus para mim. Eu profetizo que tem céu aberto sobre a tua vida aqui hoje, e tudo que você investir por
amor à obra de Deus, Ele vai te devolver 100 vezes mais. Quem recebe, dá um grito de júbilo ao Senhor. A presença de Deus, ela não é garantia de vitória. Primeiro, quando eu busco a Deus só na hora da dificuldade. Segundo, quando eu não respeito a presença como ela deve ser respeitada. E terceiro, e eu encerro, a presença de Deus não é garantia de vitória quando eu não honro a Deus da maneira que Ele deve ser honrado. A honra, ela mexe com Deus. Quando eu honro uma autoridade, eu estou honrando o próprio Deus. Quando eu abençoo uma autoridade, eu estou falando com Deus que eu estou debaixo de obediência. Quando eu semeio no reino de Deus, eu estou dizendo: Deus, tudo que o Senhor tem me dado é algo maravilhoso, mas eu quero estar sempre disposto a investir na tua obra. Eu crio com a minha semente o que eu não compro com o meu dinheiro. Em Deuteronômio capítulo de número 14, versículo de número 26 diz assim: e este dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. O Senhor nos ensina a honrar. A honra é gratidão. A gratidão, ela abre a porta para que o próximo milagre aconteça. A ingratidão, ela fecha a porta para que o próximo milagre não aconteça. A pessoa ingrata, ela escreve na rocha o mal que fizeram por ela, e escreve na areia o bem que fizeram em favor dela. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um dos motivos era que Davi tinha um coração grato a Deus. Foi ele quem disse: bendize, ó minha alma, e eu jamais me esquecerei, eu nunca me esquecerei de nenhum dos seus benefícios. A gratidão, ela faz com que o Senhor libere milagres e vitórias na nossa vida. Tem alguém aqui nessa noite que você é grato a Ele? Tem alguém na tua casa que você é grato a Ele? Tem alguém na tua família que você é grato a Ele? Quando terminar essa reunião, liga para Ele, ou até mesmo pega o seu telefone celular, escreva uma mensagem para essa pessoa e diga assim: eu sou grato a Deus pela sua vida, muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Quando eu sou grato, eu estou honrando a Deus. Mas quando a pessoa é ingrata, mesmo com a presença de Deus, ela fecha portas para ela. Quando a pessoa é ingrata, ela deixa de receber benefícios maravilhosos. Mas eu louvo a Deus, porque eu estou diante de uma igreja que é grata aos homens que os abençoam, e é grata acima de tudo ao Deus que nunca esqueceu de você. Fica de pé no teu lugar agora, querido. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Quem está aqui que você diz assim: pastor Flamarion, eu preciso estar mais firme com Deus na hora da dificuldade, eu preciso buscar mais a Deus mesmo na hora da crise, eu não posso enfraquecer, eu tenho que permanecer sempre de pé. Quem que está aqui que quer receber essa força de Deus, levante a mão por gentileza. Você quer mesmo? Então sai do teu lugar e vem aqui diante desse altar agora, que eu vou orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui agora correndo, que eu vou orar por você. O Senhor vai fazer de 2013 o melhor ano da tua vida.
O Senhor vai fazer de 2013 um ano que vai cair muralha que está no teu caminho, um ano que vai abrir mar que porventura está fechado na tua frente, um ano que você vai testemunhar os maiores milagres da sua história. Vem aqui diante desse altar agora. Pastor, eu preciso valorizar ainda mais a presença de Deus. Eu preciso honrar ainda mais a presença de Deus. Você que sente o desejo de tomar essa decisão a partir de hoje, de honrar mais a presença de Deus, de orar com mais dedicação, de jejuar com mais intensidade, de ofertar com o coração ainda mais liberal. Pastor, eu preciso tomar essa decisão. Se você precisa, sai do teu lugar e venha diante desse altar também, porque o Senhor está aqui e Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. A igreja, Cassiane, vem cá por favor, Cassiane, vamos estar adorando ao Senhor agora. Isso, vem aqui por gentileza. Você, meu irmão, que talvez está dizendo assim: pastor Flamarion, eu fui ingrato com algumas pessoas que me ajudaram. Pastor Flamarion, eu fui ingrato com algumas pessoas que estenderam a mão para mim. Se você está aí atrás e sente isso no teu coração, eu quero orar por você agora também, porque o Senhor, Ele vai te conduzir uma nova dimensão a partir de hoje. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus aí. Feche os seus olhos agora, por gentileza. Feche os seus olhos. Comece a dizer: Pai, eu preciso entender a Tua palavra ainda mais. Fala: Pai, eu não vou buscar ao Senhor somente na hora do aperto, eu não vou buscar ao Senhor somente na hora da dificuldade, eu não vou buscar o Senhor somente na hora que as coisas apertarem, como Israel te buscou. Não, não, Pai, eu vou te buscar por aquilo que o Senhor é para mim, eu vou te buscar porque o Senhor é o meu Deus, porque Rabachora Cantoromanasuriandarai, não outro Deus além de ti, não outro Deus maior que ti, não outro Deus que me ama tanto como o Senhor. Vai falando com Deus agora, igreja. Fala: Pai, eu não vou fazer como Israel fez, buscar ao Senhor somente por causa de uma vitória. Eu não vou, meu Pai, fazer alguma coisa sem antes te consultar, sem antes orar, sem antes clamar, sem antes pedir a sua direção. Vai orando agora, povo de Deus. Fala: Pai, eu não quero fazer em público aquilo que eu não faço em secreto. Oh meu Deus, eu não vou ser como Ofni e Finéias, eu não vou fazer como esses dois fizeram. Não, Pai, fala: Deus, eu terei mais respeito com a Tua presença, eu vou orar com mais respeito, eu vou jejuar com mais respeito, eu vou semear com mais respeito. No ano de 2013 é o ano da vitória, é o ano do milagre, é o ano da virada. Abra a tua boca e vou orando aí, igreja, em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus agora, vai recebendo algo especial da parte de Deus. Fala: Deus, eu serei mais grato ao Senhor, assim como Davi disse: bendize, ó minha alma, e eu jamais me esquecerei de nenhum dos seus benefícios. Assim eu farei, assim eu farei, assim eu farei. Eu decreto isso a partir de hoje, eu profetizo isso a partir de hoje. Eu serei grato ainda mais às pessoas e grato ainda mais a ti. Eu não vou escrever na pedra o mal que fizeram por mim, e na areia o bem que fizeram. Não, não, não. Adora, adora, adora. Adora a Deus, a igreja.